Fala galera, eu sou o Jonathan Dalazuana do canal Segredo do Serralheiro, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos ver os 4 passos para vender mais com a sua serralheria. Fica ligado, assiste aí! Então vamos lá, sem muita enrolação, na verdade assim, a nossa ideia com esses 4 passos é te ajudar a vender mais, a te ajudar a fazer um marketing para a tua empresa, para que você consiga ter aquele preço muito maior do que a serralheria do Zé da Esquina e consiga principalmente vender e que o cliente não te questione tanto quanto ao teu valor se ele ficar um pouco acima das tuas concorrências, dos teus concorrentes do mercado. Então essa é a ideia, então vamos para o primeiro passo, se liga aí! Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, o nosso primeiro passo, é aprender a divulgar a nossa serralheria. Na verdade, eu fiz uma conta, um dia eu estava voltando da casa da minha namorada, que dá em torno de uns 20 minutos da casa dela até a minha, e eu contei 10 serralherias, 10 empresas de serralheria em 20 minutos de trajeto com o carro. Então isso aí quer dizer que a gente tem mais ou menos uma serralheria a cada 2 minutos. Lógico, isso pode variar de cidade para cidade, mas aqui na região, que é a região metropolitana de Curitiba, aqui no Paraná, a gente tem uma realidade muito parecida com essa. Então tem muita empresa, muita concorrência mesmo, e a principal maneira de fazer com que você seja visto, que você seja lembrado, é fazer divulgação, é investir um percentual em marketing. E o que eu digo em marketing não é somente em internet, como todo mundo fala hoje em dia. Lógico, a internet hoje é uma das maneiras mais fáceis de se fazer isso, uma das maneiras mais baratas de se fazer isso, mas existem outras maneiras. Então você pode colocar uma placa na frente da tua empresa, você pode adesivar o carro, se você utilizar um uniforme, ou se o teu colaborador utilizar um uniforme da tua serralheria com um número, às vezes um e-mail que o cliente possa entrar em contato, descrevendo os produtos que você faz, os serviços que você trabalha dentro da tua empresa também é uma forma de estar fazendo um marketing. Outra maneira que você pode fazer é criar alguns flyers, alguns folhetos e entregar em sinaleiro, entregar na cidade da tua rua, entregar de casa em casa, deixar, contratar alguma pessoa para fazer isso ou você mesmo está fazendo isso, mas o grande passo é você entender que você precisa ter essa preocupação com que as pessoas vejam. Eu acredito que aquela história de antigamente, de simplesmente abrir uma porta e ficar aguardando o cliente vir até a empresa, esse marketing de esperança, então você fica esperando alguém chegar até o seu local, isso daí não existe mais. Então a ideia é que realmente tenha um investimento dentro do marketing. E aí eu deixo para vocês o marketing online, que você pode publicar no Google, você pode publicar no Facebook, Instagram, nos grupos do Facebook, nos grupos de venda dentro da tua cidade, já é um bom passo. Você pode estar utilizando o OLX como forma de venda, você pode estar utilizando o Mercado Livre como forma de venda online e daí esses meios offline que eu já falei anteriormente. Então fica a dica aí, o primeiro passo é fazer a divulgação da sua empresa para atrair mais pessoas solicitando orçamento para você. E o passo 2 para você vender mais produtos e vender com valor mais agregado é você saber fazer o orçamento da maneira correta. Muitas vezes algumas serralherias acabam trabalhando por metro quadrado ou então calcula o valor que vai dar de material, multiplica por 2 ou por 3 e isso daí muitas vezes faz com que a empresa tenha erro, às vezes na hora da conta, porque, por exemplo, digamos que o tempo de mão de obra investido seja muito maior do que o custo do material, aí você calcular o material vezes 2, vezes 3, às vezes não vai nem pagar o tempo da tua mão de obra para a fabricação. E sem contar os demais custos, como água, luz, telefone, internet, às vezes o aluguel do barracão, do local que você está. Então é muito importante a hora de calcular o orçamento, para você não ter prejuízo. É você calcular quanto vai de material, quanto vai de mão de obra e pensar que existe mais esses adicionais que são os teus custos fixos, que vendendo ou não vendendo você vai ter que arcar com eles. Então é muito importante pensar nesses 3 pontos, então os custos fixos, custo de material e custo de mão de obra, e daí posteriormente você vai colocar a tua margem de lucro, o teu BDI, né, que é benefícios e despesas indiretas, e daí por último você vai adicionar talvez uma taxa que uma máquina de cartão de crédito possa cobrar, e por fim o imposto.
Então esses são os passos para você calcular um orçamento da maneira correta, e eu acho que acima disso é você entender o que o cliente precisa a hora de fazer orçamento. Muitas vezes o cliente liga por telefone e só passa o preço, só passa a medida. Meu portão dá 2 por 3 e você não consegue entender os detalhes daquela instalação. Às vezes é um portão que vai demorar um pouco mais de tempo para a fabricação, às vezes vai um pouco mais de material. Então eu recomendo na hora de orçamento, vá visitar o cliente, vai entender qual é a real necessidade, o que ele realmente precisa, para daí sim voltar para a empresa, fazer um orçamento da maneira correta, com calma, e posteriormente entregar esse orçamento para o cliente. Daí sim pode ser presencialmente, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail ou por uma ligação, mas principalmente que você consiga identificar a melhor maneira de fazer aquele serviço com um preço justo, e aí sim passar para o cliente e explicar todos os detalhes, que daí entra na próxima fase, no próximo passo, que eu vou falar já. Então, o passo 3, na verdade, é quando você vai apresentar a proposta para o teu cliente, vai apresentar o teu orçamento para o teu cliente e vai ter uma negociação. Então, o terceiro passo é a negociação. E para você fazer uma negociação melhor, para que o cliente consiga ver os reais benefícios, as reais vantagens de estar contratando a tua serralheria, você precisa utilizar algumas ferramentas. E quais ferramentas são essas? Quero passar para você uma por uma. Existem diversas ferramentas no mercado, mas eu quero falar aqui sobre 4 ou 5 ferramentas para você conseguir avançar, para você conseguir evoluir na tua negociação e que o cliente veja que o teu produto, que o teu serviço, o que você está oferecendo para ele é melhor do que a tua concorrência. E a ideia aqui não é falar mal da concorrência, não é falar mal às vezes da serralheria que está começando ou que não presta o mesmo serviço com a mesma qualidade que você, mas sim destacar os teus benefícios, as tuas vantagens e fazer com que o próprio cliente ignore a concorrência e queira fechar com você. Então fica aí as ferramentas para você conseguir negociar melhor e fechar mais serviços. Então a primeira ferramenta é a diferenciação. Na verdade, o que eu quero falar com diferenciação? Você utilizar contraste. O que é contraste? É quando você tem dois opostos. Então, vamos supor que você identificou que o cliente precisa de um produto com um acabamento superior, com um acabamento acima do que o mercado oferece. Então, você vai... Na hora que você for apresentar o teu produto, você pode mostrar a qualidade do teu produto em questão técnica, mas acima da qualidade técnica, você vai mostrar a diferença do teu produto com uma qualidade superior a um produto que não tem uma qualidade tão boa assim, para que você consiga estabelecer um parâmetro e o cliente acredite que o preço que você vai passar, ele é condizente, porque se você simplesmente mostrar o preço para ele, sem ter essa referência de um outro produto que talvez seja até mais barato do que o teu, mas não tem a mesma qualidade, o mesmo acabamento que o teu vai ter, e ele não vai conseguir distinguir a diferença de preço entre os dois. Então, na hora que você for mostrar o teu produto, você vai identificar o que é prioridade do cliente e vai evidenciar comparando dois produtos. Então, você vai comparar um produto, por exemplo, na qualidade, como a gente falou, que não tem uma qualidade tão boa, tão superior quanto tem o que você realmente está apresentando dentro da proposta de orçamento. Então seria essa a ideia da diferenciação. E a segunda ferramenta de negociação é você reforçar a mensagem. Na verdade, é você ter repetição da mensagem. O que é isso? A hora que você for fazer uma visita técnica no cliente para identificar o que é o produto que ele quer, ou então às vezes por telefone mesmo, é bem importante você ver o que tem valor para o cliente, porque às vezes para o cliente o que vai ter valor realmente é um produto com preço baixo, mas para outros clientes o que vai ter valor para ele é a segurança, para outros clientes o que vai ter valor é a comodidade, ou então a satisfação dele trazer uma pessoa e mostrar aquele produto. Então existem diversas formas e diversos valores que o cliente realmente tem em mente. Muitas vezes ele fala de primeira que é um produto barato, mas às vezes tem algo a mais do que isso. Então a hora que você fizer a primeira conversa, a primeira bate-papo, a primeira visita técnica, tente entender o que o cliente realmente quer, qual é o valor que ele acredita que precisa ter, e a hora que
você for apresentar a tua proposta num segundo momento, reforce várias vezes que a tua empresa tem aquele mesmo valor, que a tua empresa tem aquela mesma característica que você identificou na primeira visita, e com certeza você e o seu cliente vão se alinhar para fechar as mãos e assim fechar essa negociação. Então essa é a segunda ferramenta de negociação. Reforce várias vezes durante a apresentação do seu orçamento, a apresentação da sua proposta, o valor que o cliente quer escutar, que o cliente quer ouvir. Agora o terceiro item de uma negociação, a terceira ferramenta de negociação, é você conseguir identificar o que o cliente está disposto a pagar por aquele produto. Seja o cliente uma empresa, seja uma indústria, seja uma loja, ou então um consumidor de residência, uma pessoa física, ele sempre tem, antes de te contatar, algo que ele já imagina em relação àquele produto. Então tem duas formas, ou você tenta identificar isso na primeira visita, na primeira conversa, já fala, ó, quanto você imagina que custaria esse produto? Eu acredito que essa é uma pergunta que não vai fazer mal, né, para ele. Muitas vezes ele vai perguntar quanto custa, às vezes na primeira visita, na primeira conversa, mas eu acho que é mais importante identificar com ele o quanto ele imagina, o quanto ele estaria disposto a entregar esse produto, mas muitas vezes ele não fala esse valor, ele não te passa. Então, daí vem a segunda parte, o segundo momento, que é a hora de você apresentar a proposta. Primeiro, você vai identificar se realmente é aquilo que ele quer, que é aquele produto mesmo que ele queria, que você está apresentando, e aí sim você vai apresentar a proposta, e sempre a hora que você estiver passando o produto, tente fazer esse entendimento do quanto ele acha que custaria. Né? E talvez faça até alguns embasamentos. Por exemplo, digamos que o teu produto custe R$1.000. Você pode até estar falando sobre alguns produtos com algum valor acima disso, por exemplo, um produto de R$1.500, R$1.400, R$1.300, para você ir identificando se é mais ou menos aquilo que ele estava esperando, até para você fazer um embasamento do cliente, às vezes com um produto um pouquinho lá em cima. E daí sim, posteriormente, você vem e apresenta a tua proposta, às vezes com valor um pouquinho a menos. Ou então, se você conseguiu identificar lá naquela primeira etapa, ainda no cliente, você já adequa a tua proposta de orçamento dentro daquela expectativa que ele está querendo. Mas é muito importante você vir identificando o quanto ele está disposto a pagar, e para que não tenha um valor muito discrepante, para que não tenha um valor totalmente fora do que ele já estava dentro da expectativa, do que ele já estava planejando, e assim você ter mais facilidade nessa negociação, nessa venda. E a quarta ferramenta de negociação, na verdade, é identificar o momento correto de fazer a abordagem e fazer uma chamada para ação para o cliente estar fechando aquele serviço. Então eu gostaria de estar fechando esse serviço com você, para ele ter essa abordagem. E como que você faz isso? Simplesmente você vai identificar se o cliente aprovou o produto, se é aquele produto mesmo que ele quer, se ele está de acordo com os valores, e daí assim você vai fazer uma chamada. Vamos fechar esse produto? Quando que a gente pode iniciar a produção? Podemos dar continuidade na compra dos materiais? Eu posso fazer o pedido da compra desse produto? E daí sim, se ele estiver de acordo, ele vai aprovar para você, ou então ele vai possivelmente fazer alguma negociação. E aí que vem o grande ponto dessa ferramenta, que é a hora de você negociar valores, negociar preço. Existe uma metodologia, existe um valor de possível acordo. Vamos supor que você passou o valor de um produto a R$1.000 e o teu cliente ele vai querer fazer essa negociação, mas ele está disposto às vezes a pagar até R$950 nesse produto, ele não está disposto a pagar o R$1.000. E você, de antemão, já estava com um valor pensando para dar de desconto para ele, então você conseguiria chegar a esse valor de 950. Então, se o cliente vier e trabalhar com você no valor, por exemplo, de R$900, eu quero fechar esse produto, mas eu quero pagar R$900, você pode baixar de vez ao valor de R$950? Você até pode baixar. Porém, eu acredito que o cliente dificilmente vai chegar nesse valor de 950 e você não vai ter um acordo. Então, o que eu recomendo? Você chegar num desconto
um pouquinho menor do que o valor dos R$1.000 que você passou anteriormente e deixar o cliente fazer uma segunda contraproposta. Então, por exemplo, se ele falou R$900, você pode passar, não, eu consigo fechar em 980, podemos fechar nesse valor? Daí provavelmente ele vai subir um pouquinho o valor dele também, não, eu posso chegar em 930. E aí sim, novamente, você ainda não chega no valor de 950 e para que ele chegue no valor de 950, deixe que ele fale a palavra final para ele ter a chance dele aprovar e acima disso concordar e sair satisfeito com essa negociação. Então você falou, consigo fechar a 960, pode ser? Aí sim ele vai chegar no meio do caminho, que é o 950, que é o valor que você já estava disposto a fazer essa negociação e ele também estava disposto a fechar esse serviço. Então esse é uma zona de possível acordo onde as duas partes saem satisfeitas, as duas partes ganham e ambos vão ficar, um vai pagar o preço que ele estava disposto e o outro vai vender o serviço, vai conseguir produzir e entregar um serviço com a devida qualidade dentro dos parâmetros das outras ferramentas de negociação e as visitas técnicas feitas e todo o serviço apresentado. Então essa é a quarta ferramenta de negociação para você fechar mais. E aí, como última ferramenta de negociação, nessa parte eu deixo que você tenha uma opção B e uma opção C para aquele serviço, porque muitas vezes o valor dentro da proposta apresentada vai estar acima do que realmente o cliente está disposto a pagar ou acima do que muitas vezes ele tem até com outras empresas, com outras serralherias. Por isso é muito importante, o passo anterior, quando a gente falou de orçamento, a gente saber até onde a gente consegue chegar no nosso valor para não ter prejuízo e daí sim entrar na hora da negociação e a hora de apresentar a proposta, porque se a gente chegar num valor e ver que a partir daquele momento a gente vai ter prejuízo, às vezes é mais fácil a gente abandonar essa negociação e ir para um próximo cliente, ir para um novo orçamento, uma nova proposta do que investir mais tempo em cima daquela negociação. Ou então, se for um ponto que você consiga, às vezes, reformular a tua proposta de orçamento, às vezes alinhar com o cliente um outro tipo de material, uma nova proposta para aquele orçamento, que você consiga reduzir, às vezes, os custos de produção, seja em matéria-prima ou seja em mão de obra, para que consiga chegar num valor de possível acordo com o cliente, aí tudo bem. Mas se for algo que às vezes o cliente pode às vezes estar só especulando, às vezes ele nem quer comprar aquele produto naquele momento, às vezes ele vai comprar daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, ou então muitas vezes ele já tem um outro fornecedor de confiança dele e ele só quer ter uma base, um parâmetro de preço, aí chega um momento que você realmente tem que largar a negociação. Então sempre ao apresentar uma proposta, tem o plano B, que eu diria que o plano B seria, se não chegou no valor que o cliente gostaria com a tua proposta e já está no teu valor mínimo, elaborar uma nova forma de fazer um orçamento, às vezes com um novo material, ou às vezes com um novo método de fabricação que reduz o teu tempo de fabricação, ou então realmente agradecer o cliente por aquela oportunidade e deixar a empresa à disposição por uma cotação futura. Isso é normal, isso faz parte da negociação, até porque hoje dentro da empresa que a gente faz, a gente executa em torno de 1.000 orçamentos por ano, tá? 1.000 orçamentos e dentro desses 1.000 orçamentos com certeza tem mais de 4, 5 itens cada orçamento, porque muitas vezes uma obra não é somente um produto, ainda mais quando se fala, se for atender uma construtora, que são 20 produtos, 30 produtos diferentes, então a gente faz muito mais aí de 3.000, 4.000 itens de orçamento por ano e a partir que você tem um volume de orçamentos, você conseguiu lá no passo 1 de como vender mais, atrair mais clientes, fazer o seu marketing, fazer a sua divulgação, trazer mais clientes, se você fizer 10 orçamentos, fechar 3 orçamentos, fechar 4 orçamentos, você tem um parâmetro para a tua empresa crescer, porque se você faz 10 orçamentos e fecha 3, fecha 4, se você quiser vender mais do que isso, você sabe que você precisa fazer 20 orçamentos para fechar 6, fechar 8, ou então fazer 100 orçamentos para fechar 30, 40 orçamentos, então sempre você vai aumentar o marketing para você conseguir vender mais. Então, a regra começa a vir fechando e facilita as coisas. Então, tem o plano B, tem o plano C para você não depender somente de um orçamento, de um cliente. Então, aqui fica, faça o marketing,
e se não deu certo esse cliente, bola para frente e vamos para o próximo, que com certeza tem mercado para todo mundo, tem muita gente no mercado, tem muita empresa, tem muita residência, muita gente que vai querer o seu produto e vai gostar do seu atendimento. Então esse aí é o último passo, a última ferramenta de negociação. E agora fique ligado no quarto passo, no último passo para vender mais com a sua serralheria. Então vamos lá, o último passo para você conseguir vender mais na sua serralheria é a postura de confiança. De nada adianta se você, lá no primeiro passo, fez o marketing, fez a divulgação da sua empresa, o cliente chegou até você, você fez o orçamento da maneira correta, fez a visita técnica, elaborou a tua proposta, viu o custo de material, viu o custo de mão de obra, passou a proposta para o cliente, fechou. Se é a hora de entregar o serviço, você não entregar o que você prometeu, no prazo que você prometeu, da maneira que você prometeu, o cliente, daquele momento, se você não entregar tudo conforme especificado anteriormente, como acordado com o cliente, ele vai sair dali, depois de entregue o produto, falando mal da sua empresa, indicando negativamente a sua empresa para os outros. Ah, então essa serralheria não presta, essa serralheria não é boa, talvez até quiçá ele pode te chamar de serralheria do Zé da esquina por não ter cumprido o acordo. Então a ideia não é essa, não é que nos chamem de serralheiros de Zé da esquina. A nossa ideia é elevar o mercado e vender os nossos produtos com preços até 100 vezes mais do que o preço dos serralheiros de Zé da esquina. Então a postura de confiança, o que é? Pode ter problema? Pode. Você pode, às vezes, não conseguir entregar no prazo. Então prometi para 20 dias úteis, eu vou ter que te entregar em 22, 23 dias úteis. Mas o que é o errado? Você não ligar para o cliente, não avisar o cliente e simplesmente abandonar o cliente, esperar ele fazer a primeira ligação e dizer: o que está acontecendo? Por que você não me entregou o material? Então essa é uma postura incorreta. A postura correta é você ligar para o cliente e falar: o nosso prazo era 20 dias úteis, infelizmente eu tive alguns problemas de produção, ou você vai justificar o real problema porque não está entregando no prazo, falou: agora no novo prazo eu vou te conseguir entregar mais 3 dias, mais 2 dias, ou então se teve, por exemplo, algum problema de material, poxa, eu não vou conseguir entregar porque esse material não existe mais em estoque, era um perfil que eu vendia anteriormente e meu fornecedor não tem mais. Então procurar acordar uma maneira que aquele produto fique sempre condizente com o cliente. Agora o que não se pode é deixar o cliente sem uma resposta, deixar o cliente sem saber o que está acontecendo com o produto dele, com o serviço dele, porque aquilo ali é o dinheiro dele, que muitas vezes, se for uma pessoa física, uma residência, ele às vezes está guardando durante vários meses para fazer aquele produto com você, ou então se for uma empresa, é algo que já foi planejado, já tem uma destinação correta e tem mais pessoas envolvidas, às vezes o comprador daquela empresa tem que responder a um diretor, tem que responder a um gerente dele, ou o chefe dele, seja a pessoa acima. Então, se tiver qualquer problema, qualquer postura errada quanto ao cliente, não avisar o cliente e ter esses acordos após a negociação, provavelmente ele vai te indicar negativamente. E se você cumprir, tiver a postura de confiança e o cliente gostar de você, gostar do serviço entregue, com certeza a indicação dele vai ser positiva e com certeza, se ele precisar novamente, ele vai cotar com você, ele vai pesquisar o seu preço, vai pesquisar o seu produto. Então essa é a ideia da postura de confiança. Então, dentro desses 4 passos para a sua serralheria crescer mais, a postura de confiança é o que finaliza com chave de ouro para a sua empresa realmente crescer e você poder vender mais dentro de um processo comercial, dentro do seu processo de marketing. Não vai adiantar de nada sem a postura de confiança. Então nesse vídeo nós falamos sobre os 4 passos, como vender mais na sua serralheria. E dentro desses 4 passos, então, a gente identificou que a gente precisa divulgar a empresa, precisa fazer o orçamento da maneira correta, precisa saber negociar e precisa ter essa postura de confiança. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, curte o canal, segue o nosso canal, compartilha. Se você conhece algum serralheiro, algum amigo seu que precisa escutar esse vídeo, precisa ver isso aqui para poder vender mais e crescer esse nosso mercado de serralheria e que os nossos clientes vejam os serralheiros como profissionais de qualidade. Se esse é o teu sonho também, curte, compartilha e nos segue nas redes sociais, @Segredo do Serralheiro. Valeu, gente. Até mais. Um grande abraço. We'll be right back.